E nós vamos para o grande assunto do dia. Todo mundo se lembra que a PGR, ela protocolou uma denúncia há pouco mais de 2 semanas contra 34 pessoas por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por liderança intelectual da depredação de patrimônio público, etc. e tal. Nessa denúncia que foi feita pela PGR, um dos denunciados é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal porque diz a denúncia, coloca a denúncia dentro do rol dos denunciados um deputado federal. Pois bem, deputado federal tem foro privilegiado na STF. A questão é, quando essa denúncia foi protocolada, nós fizemos uma análise profunda dessa denúncia e nós chegamos à seguinte conclusão: é uma peça de fofoca. Seria muito melhor o Léo Dias ter escrito e protocolado. É uma vergonha, é um assinte, uma peça, nós comentamos naquela oportunidade, que foi cindida em 5 denúncias diferentes. O Ministério Público Federal cometeu fake news, porque às 20h50 do dia do protocolo, a PGR, ela tinha denunciado apenas e tão somente 14 pessoas, e ela publicou a notícia de que tinha denunciado 34, o que foi uma grande mentira. Uma peça porca, dividida, 34 denunciados, dividido em 5 peças, e a PGR dizendo que era para dar mais liga, para dar mais sentido a cada uma das denúncias, ou a cada grupo de denúncias. Mas o fato é que as 5 petições de denúncia eram exatamente iguais, até com os erros de diagramação. Não mudava nenhuma palavra, a não ser o endereçamento dos denunciados. E uma denúncia que, quanto ao presidente Jair Bolsonaro, não tinha prova nenhuma. E fizemos toda essa análise. Ontem à noite, venceu o prazo de 15 dias para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro oferecer a sua defesa prévia. Por que defesa prévia? Porque o Ministério Público da União, representada pela Procuradoria-Geral da República, faz a denúncia. Essa denúncia ainda não foi aceita. Pode ser que ela seja rejeitada. Pode ser que. A defesa do ex-presidente pediu mais prazo. A PGR e o Alexandre de Moraes negaram. Então, mesmo assim, em 15 dias, cumprindo o prazo legal, a defesa prévia, porque virá outra defesa, caso esta denúncia se transforme em uma ação penal, ela foi apresentada. E essa peça, ao contrário do lixo jurídico, da imprestabilidade jurídica, dessa verdadeira denunciação caluniosa que representa a denúncia, a defesa prévia do presidente Jair Bolsonaro é um primor. Eu estudo há décadas direito, estudo até hoje. Eu poucas vezes vi uma peça tão bem escrita e tão didática. É uma aula de direito penal. E ela resume muito bem tudo aquilo que a gente vem debatendo ao longo do tempo aqui neste programa, no Faroeste Brasileiro. E ela gira em torno de 10 eixos. Eu peguei as 129 páginas, fiz um resumo, porque essa petição ela se divide em 10 temas, 10 eixos temáticos, e todos eles são comprovados documentalmente pelo advogado, pela defesa do Jair Bolsonaro, são comprovados pela legislação, ou seja, são comprovados documentalmente e têm farto fundamento nas leis, na jurisprudência e na doutrina. E uma grande questão é jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência, decisões a favor de Bolsonaro tomadas em outros casos e que se aplicam no caso de Bolsonaro, neste momento, tomadas por Toffoli,
Fux, Gilmar Mendes, Edson Fachin, por exemplo. Então, vamos a esse resumo para que a gente passe ao debate. 10 eixos temáticos. Primeiro, julgamento pelo pleno. E eu vou, a cada eixo temático, eu vou citar um trecho da petição. Então é sempre entre aspas. O que diz a petição? Parece ser inadmissível que um julgamento que envolve o ex-presidente da República não ocorra no Tribunal do Pleno. Segundo eixo temático, juízo de garantias. Cito a petição. Ao mesmo tempo, no âmbito desse egrégio tribunal, desse egrégio Supremo Tribunal Federal, são parcas as medidas possíveis contra as decisões do ministro relator. Não foi sem razão que, ao analisar a figura do juiz de garantias, o digníssimo ministro Luiz Fux destacou que a legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão de acusação significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Veja, Alexandre de Moraes é protagonistíssimo, né? Ele é tudo, é o protagonista, o herói, o vilão e o coadjuvante, vamos dizer assim. Terceiro tema dessa defesa, incompletude da prova. Esse ponto, ele é o que mais irrita o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes cospe fogo, segundo fontes que estiveram com ele nas últimas semanas, e o assunto que mais o irrita não é nem o projeto de lei dos Estados Unidos. É a insistência dos advogados de defesa em dizerem a verdade. Qual é a verdade? Alexandre de Moraes não disponibilizou a totalidade das provas que foram levantadas no inquérito, segundo o qual a Polícia Federal fez o seu relatório que embasou a denúncia. Embasou entre aspas, porque a denúncia é uma coisa sem pé nem cabeça. Vejam, senhores, a PGR ela teve todo este tempo para fazer uma denúncia. E o PGR falava, vai ser depois do Natal, vai ser depois do Ano Novo, vai ser depois do Carnaval. E num certo momento esta denúncia veio a queimar roupa, mas a PGR já tinha levado muito tempo. E a defesa ela mostra claramente, e comprova inclusive por ofícios da autoridade policial, que aos advogados de defesa não foram disponibilizados todos os elementos probatórios. Não foram. Foram disponibilizados trechos, foram disponibilizadas transcrições, mas não foi disponibilizado todo o conjunto probatório. Por exemplo, coisa de 38 pessoas, 38 celulares foram apreendidos. Nos autos, só contém análise de 7. Onde estão os outros 31? Não foram disponibilizados. Não foram. E tem mais. A questão do prazo é porque, se você olhar tudo o que é mencionado nessa denúncia louca da PGR, o advogado ele tem 81 mil páginas para analisar. 81 mil no mínimo. Então 15 dias não é um prazo razoável para se falar em ampla defesa, que é um princípio da Constituição. Mas o Alexandre de Moraes está cagando para isso. A PGR também está cagando. Aliás, o PGR, os dois estão cagando para qualquer memória jurídica que eles queiram deixar como legado. Quarto tema, document dump. O que é o document dump? Document dump é a denúncia, ela foi citando coisas e não comprovava coisas, e ao todo de tudo, ela se referia a mais de 81 mil folhas. E a forma como ela foi apresentando, elencando os fatos, não apresentava, contudo, o link com as provas, tornando impossível, diante de um volume tão extenso de autos e documentos e pastas e arquivos e processos digitais,
e narrativas que não encontram respaldo nesses documentos, que isso é reconhecido na jurisprudência como document dump. Você pega um número quase que impossível de ser analisado e diz, olha, eu tô falando, não estou falando do Lé Concré, mas isso está tudo no meio dessas 81 mil folhas. Passa para o 5 aí, Fred, pode subir do 4 para o 5, nós vamos para o quinto eixo temático da defesa, que ela diz o seguinte, o quinto eixo temático, ele fala, depois do document dump, da ilegalidade do inquérito 4878. O inquérito 4878, ele nasceu de uma notícia, de um fato possivelmente criminoso, que o TSE deu ao Alexandre de Moraes. E o que diz a lei? A lei diz que quando vem uma notícia de crime, ela tem que ser passada para a PGR. E a PGR é que tem que requerer um inquérito. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes mesmo tocou o inquérito sozinho. E o que é mais grave, senhores? O que é mais grave? Quando em 2022, o então PGR recebeu o relatório da Polícia Federal, e esse relatório não dizia Lé Concré, ele pediu o arquivamento desse inquérito. Por incrível que pareça, contra toda a jurisprudência e toda a legislação, o ministro Alexandre de Moraes não aceitou. Porque tem jurisprudência do STF dizendo, quando o PGR pede o arquivamento, tem que arquivar. Ele não aceitou. E sequer notificou o PGR para ele pedir providências adicionais. Ele peticionou sigilosamente a Polícia Federal, peticionou não, mandou sigilosamente uma ordem à Polícia Federal para ela se aprofundar em questões. Não analisou o pedido de arquivamento, ignorou, portanto, e desse inquérito nasce a petição que vicia todo esse processo investigatório e da qual nascem todos os argumentos, entre aspas, né, fantasiosos, mas argumentos da PGR para essa denúncia contra o Bolsonaro. Sexto tema, nós falamos aqui, só para vocês se lembrarem, do julgamento pelo pleno do juiz de garantias, da incompletude das provas, do document dump e agora nós falamos da ilegalidade do inquérito dentro do qual nascem as denúncias contra o Bolsonaro. Nós vamos para 6, Fish Expedition, que é um procedimento, é uma forma de proceder na investigação absolutamente inconstitucional. E onde é que a defesa comprova a inconstitucionalidade? Nos votos dos próprios ministros do STF. Cito Carmen Lúcia, cito Toffoli, cito Celso de Mello, cito, por fim, Gilmar Mendes. Depois, sétimo tema, violação do sistema acusatório. O Código de Processo Penal proíbe que o juiz tome iniciativas. E como fica demonstrado pela lei, pela jurisprudência, pela doutrina e pelos documentos que a defesa junta no processo, o Alexandre de Moraes, ele requereu provas a todo momento e quando ele não se satisfazia com o resultado, ele ordenava que a sua Gestapo procurasse mais provas ou fosse mais criativa. 8. Nulidade da colaboração premiada do Mauro Cid. O que nós falamos aqui é exaustão. Ele foi preso no caso da vacina, ele assinou a colaboração premiada quando disseram a ele que a filha estava investigada, e mesmo assim, mesmo se tivesse validade, o Mauro Cid teve a sua colaboração divulgada insistentemente pela imprensa, assinou, foi a polícia, falou tal coisa, e a lei manda que a colaboração ela seja sigilosa, que nós não saibamos sequer que tratativas
houveram entre um colaborador e a instituição da persecução criminal. Fora isso, a revista Veja soltou a matéria que ele foi coagido a dizer o que ele disse. E de tantas inconsistências e contradições, teve uma audiência com o ministro Moraes, que ele não poderia ter feito. E nessa audiência, Cid só disse o que disse porque Alexandre de Moraes ameaçou seu pai, sua mulher e sua filha. Mais ainda, se Mauro Cid tivesse dito coisas contraditórias, o que fez, a única coisa que a lei e o próprio contrato da colaboração permitiam é que a colaboração fosse anulada e não restaurada e não recalchutada numa audiência com o ministro que não poderia ouvir o colaborador. Depois desse 8º eixo temático, nós temos o 9º, onde a defesa ela apresenta as contradições da denúncia e a ausência de provas. Mostra que a narrativa ela é totalmente fantasiosa, contraditória e que não apresenta nenhuma prova só contra o presidente Bolsonaro, como nós trouxemos aqui no dia da análise da denúncia. E por fim, o 10º tema da defesa é o ativismo judicial. E eu cito aqui um trecho da petição para finalizar esse último tema da defesa, que é o seguinte: vale lembrar breve trecho da manifestação do ministro Gilmar Mendes no julgamento do habeas corpus número 164493, Distrito Federal. A relatoria do ministro Edson Fachin, em que figurava como paciente o presidente Lula e que discutiu a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro. Aspas para o ministro Gilmar Mendes. Há alguns anos, compartilho e aprofundo críticas sobre os excessos e os riscos impostos ao Estado de Direito por um modelo de atuação judicial oficiosa que invoca para si um projeto de moralização política. A história recente do Poder Judiciário brasileiro ficará marcada pelo experimento de um projeto populista de poder político cuja tônica assentava-se na instrumentalização do processo penal, na deturpação dos valores da justiça e na elevação mítica de um juiz subserviente a um ideal feroz de violência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e principalmente da dignidade da pessoa humana. Contudo, aqui vamos muito além de qualquer limite. Não podemos aceitar que o combate à corrupção se dê sem limites. Não podemos aceitar que ocorra a desvirtuação do próprio Estado de Direito. Não podemos aceitar que uma pena seja imposta pelo Estado de um modo ilegítimo. Não podemos aceitar que o Estado viole as suas próprias regras. Fecho aspas para o ministro Gilmar Mendes. Dr. Cláudio Caivano, quando eu comecei a advogar, tinha um professor meu que dizia o seguinte: é complicado que um advogado escreva um livro, porque pode ser que ele tenha um cliente que precise da tese contrária defendida por ele e publicada. Um juiz não. E, em especial, o ministro Gilmar Mendes, que tem farto e fundamentado corpo decisório, em um sentido que seria capaz de apontar o ministro Alexandre de Moraes como o maior vilão da história do judiciário brasileiro. Nesse momento, parece que ele se esqueceu de decisões que ele tomou até anteontem. E aí fica a pergunta: será que, apesar do brilhantismo na defesa dos advogados do presidente Jair Bolsonaro, da didática, da demonstração clara e inequívoca que esta denúncia é criminosa, será que mesmo diante do melhor direito, da melhor jurisprudência, da melhor doutrina e dos fatos realmente comprovados de forma lógica, será que mesmo assim nós vamos ter uma segunda sensação? A primeira eu tive no caso do Clezão, que é os juízes da Suprema Corte, do que sobrou da Suprema Corte, que de Suprema hoje não tem nada, vai ser o gosto amargo na boca de trazer os fatos comprovados, o melhor direito, a melhor jurisprudência e a melhor doutrina, e tudo isso ser solenemente ignorado
pelo Supremo Tribunal Federal? Peraí, deixa eu pegar um fôlego aqui, né, para essa pergunta dificílima de responder. Dificílima quando a gente acredita no direito, quando a gente acredita na possibilidade de se chegar, de se atingir a justiça. Coisa que tem ficado não só rara no Brasil, como você acabou de narrar aqui, nesses 10 pontos da defesa, mas mais que isso, né? Tem que ficado patente que hoje a justiça simplesmente não existe. E eu gosto muito da definição de justiça do Friedrich von Hayek, né? Que a justiça nada mais é do que um resultado da comparação da conduta de um indivíduo para com a lei. E com esse gancho, eu vou tentar responder tua pergunta. Ó, lindo o que o Gilmar Mendes disse, né? E que está nos anais do direito, está nos anais do Supremo Tribunal Federal. Será que vão tirar dos anais do direito e colocar nos nossos? É o que eu tô avaliando, né? Veja só, eu anotei 6 pontos aqui para falar para você, vou colocar dentro dessa resposta. Primeiro, eu tentei durante muito tempo entender o que era PET. Petição disso, petição daquilo, descobri que ela nada mais é do que um procedimento extraterrestre trans. Ele pertence a outro mundo, mas ele pensa que pertence ao mundo do direito. Depois você tem a questão do prazo legal que você citou agora, né? É o prazo legal, está na lei. É legal porque está na lei. Mas não, o consórcio de mídia, quando apresenta isso para a população, tem apresentado como prazo do Alexandre de Moraes. Então, quando você tem o consórcio de mídia, você lá no prenúncio, aqui no comecinho da transmissão, você disse muito bem, quando o consórcio passa a defender o que o Estado, ou o governo que representa o Estado naquele momento, Estado naquele momento, não existe mais imprensa. E a nossa imprensa tem feito um desserviço. E vale lembrar, quanto a prazo, o Alexandre de Moraes, no caso Clezão, eu gosto sempre de trazer porque foi uma vítima fatal, ele perdeu a vida. Sim. Uma esposa ficou sem marido e 2 filhas ficaram sem o pai. Num momento crucial para a vida delas. Alexandre de Moraes, a lei impõe ao ministro Alexandre de Moraes o prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva. Moraes não só ignorou 90, como ignorou 180, como ignorou 270, como ignorou 300 e só não ignorou mais porque o Clezão insistiu e morreu. Agora eu pergunto, Alexandre de Moraes pode desrespeitar em 300 dias o prazo legal e a defesa do Bolsonaro não pode ter mais do que 15 dias para analisar mais de 81 mil folhas? Pois é, e aí continuando, né? Você também citou jurisprudência. E aí nessa mesma toada que você acabou de dizer, eu lembro, e eu tenho acompanhado isso há 2 anos por conta desses processos, a única jurisprudência respeitada por Alexandre de Moraes é a de Alexandre de Moraes. Ele se baseia em decisões anteriores dele mesmo para fundamentar. Eu vou dar um exemplo claro e clássico que aconteceu recentemente. O pedido de prisão, né? O mandado de prisão exarado por ele para Flávia Magalhães, que é uma cidadã americana. Não tinha fundamento legal. O fundamento legal é você descumprir minhas decisões. Mas as suas decisões são ilegais, porque não existe crime de fake news. Mas vamos voltar aqui ao nosso ponto. E aí tem toda a peça muito bem feita como foi essa, e eu vi o resumo, eu não li a peça ainda, mas vou me ater, eu li a denúncia, né, que mais parece um conto da carochinha de reinações de narizinho, né? Lembrando que carocha lá em Portugal é um besouro, mas ficou conhecido como uma baratinha por conta do sítio do Pica-Pau Amarelo. A carochinha está envergonhada com aquelas 272 páginas do Gonô, quer dizer, do Gonê. Então eu elenquei só alguns pontos que são causas de nulidade, seja absoluta, seja relativa. Incompetência de foro, como você muito bem disse, só tem um deputado federal no rol. Para você trazer a conexão, ele precisaria ter sido denunciado antes dos demais. Súmula 704 do próprio Supremo Tribunal Federal. Ponto. Suspeição. Flávio Dino e Zanin processaram Bolsonaro quando não eram juízes do Supremo. Cerceamento de defesa, Detalhe, como você disse. Dino chamou nominalmente, para quem quisesse ouvir, Bolsonaro de demônio. É isso. Cerceamento de defesa, como você disse, não preciso nem explicar demais, que você já muito bem explicou. A ausência do duplo grau de jurisdição, por isso eles chamam o juiz de garantia para tentar lançar a mão de uma atenção para o tribunal, para ele prestar atenção naquilo que ele está fazendo. Você tem
a ausência do promotor natural, como você disse, nunca foi o Ministério Público a investigar e oferecer essa denúncia e conduzir esse processo. Inépcia da denúncia. Eu não vou nem fazer comentário sobre isso, eu vou partir para a próxima. Uma denúncia genérica. A genericidade da denúncia do Gonô é causa de nulidade absoluta imediata. Não precisava nem continuar. De não recepção da denúncia. Mas o que vai acontecer no futuro, só Deus sabe. A delação, como você bem disse, o juiz não podia participar da oitiva, mas participou. Então infringiu a lei. Mas por quê? Porque a lei não significa mais nada no Brasil. A lei que significa é a Lei Xandre. E por último aqui, para passar para os colegas, ativismo judicial tomou proporções inimagináveis a partir de 2019. Eu diria até a partir de 1º de janeiro de 2019, quando Bolsonaro assumiu o poder depois da eleição de 2018.